Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. A entrevistada da semana é Ilka Figueiredo. Ela tem uma história de vida de muita luta e muitas vitórias. Ilka, obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, obrigada, Vilcinho. Vida não foi fácil, né? Pois é. Abuso, problema de 10 anos de um companheiro mais ou menos, ou bem para menos, drogas, prostituição. Eu fico até com dificuldade de saber por onde começar. Te entendo. Mas vamos começar por um pouco antes de tudo isso. Você nasceu onde? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Cascavel, no Paraná. Cascavel. Uma família bem numerosa. Meu pai teve 3 casamentos, eu sou do 3º casamento, eu sou a filha número 10 de 12 irmãos. Então a gente... De 12 irmãos? 12 irmãos entre os 3 casamentos. E meus pais eram da Igreja Assembleia, então muito religiosos ali, muito severos com a doutrina e tudo isso. Cresci num lar cristão. Nasci e cresci. E essa tua história de vida, assim, de família, né? Não te protegeu de sofrer abuso como criança, né? 6 anos de idade. 6 anos de idade. Eu vou perguntar, era familiar, próximo? Familiar. Minha mãe tinha... O pai dela era desaparecido, então eu não conhecia meu avô. E eu lembro do movimento, dos tios procurando, e contrataram um detetive. E eu lembro do movimento em casa, da busca pelo meu avô. E quando eles acharam, ele era um bruto do mato, trabalhava numa fazenda lá no meio do mato, literalmente, um selvagem. E eles ficaram muito felizes, comemoraram muito, lembro da minha mãe chorando, agradecendo, e trouxeram ele para dentro da minha casa. E foi aí que aconteceu o abuso. Você que conhece um pouco mais, por conta da sua história, essa questão de abuso, principalmente com criança, né? A maioria das vezes eu vou falar a palavra que vem na minha cabeça. É um filho da puta de um familiar, não é? Na maioria dos A casos. maioria das vezes, né? Na maioria dos casos. Como que faz para evitar? Tem como evitar isso? Ou não tem como evitar? Porque muitas vezes as pessoas têm que sair para trabalhar e as crianças ficam em casa de forma desprotegida. Como que faz? Uma família que está nos escutando, que tem uma criança e tem essa preocupação, como que faz para evitar para que ocorra isso? É conversar com a criança? É não deixar? É pôr câmera? Como que faz? Então, Porque a gente vira e mexe, a gente escuta histórias dele. E muitas vezes, que aí eu vou te perguntar mais pra frente, muitas vezes tem muitas histórias que a gente nem sabe porque as pessoas não contam, né? Às vezes acham que é normal o que está acontecendo, depois mais tarde sabe que não é normal, mas também tem vergonha de contar. Mas como que faz para evitar? eu acho que é a comunicação, estabelecer uma comunicação aberta com os filhos, confiança. Os filhos, eles precisam confiar nos pais, mais do que a ninguém. Então, quando existe uma comunicação, quando o filho já conhece... Tudo bem, uma criança pequena, bem pequenininha, eu tinha 6 anos, mas a criança com essa idade, ela já consegue se comunicar. Então, se ela souber, por exemplo, no meu caso, é difícil porque eu lembro de pequenininha, eu tive que tomar a decisão eu sabia que era errado. Eu falava, se eu gritar, se eu chamar meu pai vai matar meu avô, minha mãe vai ficar sem pai de novo. Então, Mas naquele momento você já entendia que algo estava estava errado? Com certeza. Entendia que estava errado e entendia a gravidade do que estava acontecendo. A ponto de pensar, meu pai vai matar meu avô se eu falar e minha mãe vai ficar sem pai de novo. Agora, para evitar, eu costumo falar para as pessoas, não deixe seus filhos sozinhos. Não deixe seus filhos com estranhos. Ah, mas é familiar, mas todo cuidado é pouco. A gente não pode ser neuróticos também, porque tem coisas que não dá para evitar. Mas o abusador, ele precisa 1 minuto. Ele precisa 2 minutos para traumatizar aquela criança, talvez, para o resto da vida. Que foi o meu caso. Durante 33 anos, eu vivi consequências e decisões baseadas em um trauma que eu nem tinha noção que eram consequências de um trauma. Assim como milhares de mulheres e crianças e meninos e homens no Brasil. É uma realidade. Eu estive esse fim de semana eu estive numa fazenda, numa mentoria, em um grupo de mulheres,
E a gente, dois meninos, dois benditos frutos no grupo, a gente falou muito sobre isso. 95% das mulheres que estavam lá já sofreram abusos na sua infância. E a maioria delas tem a mesma coisa. A gente tem isso em comum, de não ter se comunicado com o responsável. No meu caso, eu cresci guardando isso e não tinha abertura nem a confiança de poder falar sobre isso e poder curar isso antes. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho um filho de 11 anos. Eu não deixo ele ir em banheiro de aeroporto, de clube, sozinho. Ele já tem 11 anos, dá até para gritar. Eu acho que ele consegue até se defender mais quando... Não é? Porque quando tinha 6 anos, 7 anos. Agora acho que ele conseguiria se defender mais. Mas eu não deixo, eu acompanho, fico na porta, pergunto se está tudo bem, sabe? Às vezes nem entro, só fico na porta, tá tudo bem, tá bem. Aí só escutar a voz. Coisa. Esse momento, ele te influenciou na sua vida adulta? Você falou um pouco isso, influenciou? Influenciou muito. Inconscientemente, digo porque eu não tinha consciência de que as coisas, as decisões que eu tomava, as coisas que aconteciam, eram consequência daquilo. Mas a falta de poder me comunicar com a minha família, quem sabe ali naquele momento, mesmo que eu tivesse confiança de falar com os meus pais, eu tivesse tomado igualmente a decisão de me calar para proteger a vida do meu avô e o pai da minha mãe, que ela finalmente tinha encontrado. Mas quando eu digo estabelecer uma confiança com seus filhos, é que seus filhos, que você seja o porto seguro do seu filho. Que se ele, quando você ensinar coisas para ele, como funciona, que quando acontecer algo, ele saber fugir, ele saber correr. Por exemplo, esse abuso comigo aconteceu durante algumas noites. Se eu tivesse uma comunicação de confiança com os meus pais, quem sabe tivesse acontecido só a primeira. Nas outras noites eu teria conseguido me comunicar, dormir em outro lugar. Então, assim, os filhos precisam ter o porto de seguro nos pais. Em que momento você se sentiu segura de contar essa história? Foi há pouco tempo? Foi há pouco tempo. Eu comecei a minha jornada de aprendizado há mais de 10 anos. Eu comecei a entender que alguma coisa estava errada dentro e não fora. Não é possível que tudo é comigo. Tudo que a pessoa é ruim. Drogas, vícios. Eu falei, não, tem alguma coisa e deve ser dentro. E comecei a estudar o funcionamento da minha mente, do meu cérebro e como que isso tudo poderia repercutir fora. Eu li o livro The Secret, me ajudou muito a entender, que foi assim uma das primeiras leituras de falar, caraca, tem mesmo um poder dentro, sou eu. E aí, assim, não é uma mágica, ler um livro mudou, comecei a ler, assistir vídeos, assistir filmes. Naquela época não tínhamos a internet, o conhecimento, o acesso rápido e fácil que a gente tem hoje, mas fui em busca de aprender e aí quando você vai desmembrando e vai aprendendo, você vai aprendendo mais, eu comecei a aprender sobre os traumas, sobre a infância e como tudo isso traz uma carga e traz consequências para sua vida. E aí eu comecei a entender que eu precisava... E era uma caixa secreta que ninguém mexia, ninguém sabia. Nem minha melhor amiga, ou meus pais, ou... Ninguém sabia. Era algo que ficou guardado ali como se eu pudesse esquecer. Talvez por algum tempo até esquecido, sem mexer naquilo, mas tava... Fica lá no subconsciente, lá, né? Tá lá no guardadinho, né? E trazendo consequências nas decisões, nas escolhas, nos vícios. Então, quando eu descobri que isso tinha relação com as minhas decisões e que para curar eu precisava falar sobre isso, isso não quer dizer que às vezes alguém que está assistindo a gente fala, eu sofri abuso, então eu vou ter que ir no público, contar para todo mundo. Não, mas falar sobre isso com alguém de confiança, buscar uma terapia, buscar um lugar seguro, um ambiente seguro para falar sobre isso, ajuda a curar e liberta. Eu descobri recentemente, participando de uma das formações, que esse ano foi intenso, de cursos e formações, e numa formação com o Paulo Vieira, eu descobri que a prostituição é o abuso, a prostituição é o vício no abuso.
E olha só que coisa chocante. Eu lembro que eu chorei muito quando eu recebi essa informação. Depois de 10 anos ou mais aprendendo sobre a mentalidade, as consequências dos traumas, eu descobri que o que eu estava fazendo comigo era um abuso consentido. A prostituição é um abuso consentido. Então, a maioria das meninas e os meninos que se prostituem sofreram um abuso na infância. Não é que a pessoa fala, eu estou viciado em abuso, deixa eu ir ali me prostituir. Óbvio que não. Mas são decisões inconscientes que te levam a repetir aquilo que você viveu e que te traumatizou. Você acha que hoje, se você tivesse a consciência que essa molecada tem, né? Celular, TV... não é todo mundo também tem celular, né? Tô falando, imaginando um mundo, né, que a gente está vivendo agora, né? Que a gente tem um pouco mais de condições. A sua reação seria diferente? Eu acho teria que gritado? Teria gritado. Eu volto a pensar, eu penso igual. Ou teria procurado alguém? Que eu acho que eu teria protegido, sim, a vida do abusador protegendo a minha mãe, que buscou tanto, o pai dela. Eu acho que eu teria essa compaixão da minha mãe, pela minha mãe. Mas eu acho que, tendo mais confiança com os meus pais, isso teria acontecido só uma vez. Eu teria buscado maneiras de sair daquele quarto ou de conduzir a conversa para dizer que eu não me sentia bem ou que eu não confiava nele, sem necessariamente ter exposto a vida dele a perigo ou a relação dos meus pais, enfim. Eu sinto, sim, que as crianças de hoje elas têm mais acesso a conhecimento, inclusive sobre mentalidade. Você vê crianças de 6, de 10, de 12, de 15 falando sobre mentalidade, que muitos adultos que ainda com 40, com 50, ainda não abriram a mentalidade para isso. Então, o acesso é mais. Nessa sua história, a gente falou do crack, relacionamento abusivo e prostituição. O que veio primeiro dos três? Então, veio tudo junto misturado? Não, o abuso na infância, eu saí da minha casa aos 15 anos. Eu fui uma adolescente, poderia dizer problemática, mas no ponto de vista daquela época, daquela geração. Não dá nem para julgar, né? Hoje em dia eu vejo que eu era uma menina curiosa, eu era muito comunicativa, e isso na minha casa não era algo bem-vindo. Bem visto ou bem-vindo, porque a gente foi criado na Igreja Assembleia e a religiosidade, às vezes, ela pode pecar no excesso. Então, mulher não pode falar, mulher deve ser submissa, mulher não deve subir no púlpito para falar. E o que eu era? Eu era comunicativa, eu queria falar, eu queria ser oradora, eu queria ser presidente, eu queria ser... Os meus sonhos eram assim. E isso tudo não era legal. Tipo, não vai falar, fica quieta. Quem mandou você falar? Puxão de orelha. E saiu de casa, veio para onde? Saí de casa, fui morar sozinha com 15 anos. E rebelde, totalmente. Não, vou morar sozinha, eu quero ser independente. E não demorou muito para começar a trabalhar no tráfico de drogas. Ia para o Paraguai, que eu morava em Cascavel. Paraguai está pertinho, 150 quilômetros. Ia para o Paraguai buscar crack para um traficante. E aí ele me pagava em dinheiro, ele já me contratou porque eu era fora de suspeita, a menina toda princesinha. Então, a polícia parava o ônibus, revistava todo mundo, mas para mim nunca nem olhava. E ele falava, nunca vai provar, nunca prove, porque isso aqui é um caminho sem volta. Quando eu chegava, ele me pagava com dinheiro, e para outra pessoa, que íamos sempre em dois, a outra pessoa, eu reparei que ele pagava dinheiro, pagava um pedaço de droga. E aí eu comecei a ficar curiosa. Não, eu também quero, mas eu estou cobrando menos do que ele, porque ele está ganhando, eu não estou ganhando isso aqui, eu quero. E ele falava, não é legal, porque se você usar uma vez, você vai viciar, e lá, enfim. Um dia de tanta insistência, me deu, levei, provei e viciei. O vício é... Isso, com 15, 16 anos. Aí eu já tinha uns 16, aí para 17 anos. E o vício do crack é realmente... O que se fala é real. Fumou uma vez... É fulminante. Fulminante. É implacável. Eu lembro do dia que eu decidi, falei, não, hoje eu vou provar. Provei, já lembro do dia seguinte, eu já estava noiadíssima, como eles falam, correndo atrás de conseguir mais. E, obviamente, perdi meu emprego. Isso em Cascavel? Emprego em Cascavel. Perdi o trabalho em
2 semanas, o traficante já não queria mais, porque eu já fiquei uma nóia, já visivelmente, nóia como eles falam, né? A gíria, que é o usuário. Eu fui lá e ele falou, não, pra mim você não trabalha mais, porque agora você é uma nóia, eu te avisei pra você não provar. E a decadência foi, assim, muito rápida. Em 2 meses eu tinha emagrecido 10 quilos. Fumava quantas pedras por dia? Olha, eu... Se é que dá pra... Assim, calcula, eu não sei. são pedras, Eu acho... Eu sei, mas calcula assim, quantos fuma, quantos não fuma? É que não tem um limite, depende do poder de compra. Poder de compra. Mas 5, 10, 15, depende do ambiente, depende das companhias. Se estivesse sozinha, fumava 5 pedras, mas se estivesse num ambiente com gente fumando muito, fumava muito. Até você falou sobre o meu relacionamento com essa pessoa que era abusiva. Ele era usuário e esse cara foi a pessoa que eu nunca vi alguém fumar tanto. Chegou a fumar 15 gramas numa noite. Mas vocês moravam juntos? Eu conheci ele depois, eu tive esse primeiro Tudo em Cascavel? abismo. Tudo em Cascavel. Eu tive esse primeiro abismo em Cascavel. E a família? Então, antes do abuso. E a família? A minha família... Você cortou vínculo assim de vez? Tua mãe foi tentar te recuperar? Alguma coisa? Teve esse processo? Foi, muitas vezes foi. Minha mãe. Meu pai não. Meu pai é muito na dele. Alguém diria assim, é frio. Não, não é frio. Ele é na dele. Ele dá o amor do jeito dele. Ele deu educação. Ele ensinava muito sobre as escrituras e tudo isso. Mas não quer, não quer. Então, só não me incomode. Mais ou menos assim. Já a minha mãe, não. A minha mãe ia, eu lembro dela ir nas favelas, atrás de mim, me procurar. E tentar, chorando, tentar me levar para casa. E eu não queria, não aceitava, não queria. Não era consciente. Então, isso eu ia falar, não tinha consciência, né? Não era consciente. Porque aí você vê o pessoal, né? Eu trabalhei em governo, inclusive no municipal, né? Já fui chefe de gabinete aqui da Prefeitura de São Paulo. Durante 4 anos, muitas vezes eu cheguei aí na Cracolândia, sabe? Não como observador, mas ia lá tentava... Que muitas vezes nós tentamos fazer alguns programas de recuperação. Você via, a pessoa que estava numa condição que não tinha consciência de tomar nenhuma decisão. Você podia estar falando para ele, olha, tô com o bilhete da Mega Sena aqui para você. Ele não ia pegar o bilhete. Ou uma pedra. Ele ia ficar com a pedra. Se o bilhete tem que ir lá, esperar uma semana para receber, ele vai escolher a pedra. É isso. Consciência zero. Zero. E eu tive nesse abismo, foram 4 vezes de cair, voltar, cair, voltar. Nessa primeira, eu saí porque eu conheci um rapaz, a gente se apaixonou e vamos sair, vamos. Ele não era usuário, assim, como eu, afundado, perdido, mas também já tinha tido problema com drogas, mas vamos se ajudar, vamos. E decidimos casar e eu saí dali, aquele mundo. E aí eu tive 2 filhos, nos casamos na igreja, tudo bonitinho, consegui ficar longe da pedra, voltei para a igreja, tive 2 filhos. E era só pedra, não era pó, não era... Nada, não queria outra coisa, só queria pedra. E tive os meus bebezinhos, 2 filhos lindos, maravilhosos, só que ele recaiu. Quando minha filha tinha 2 anos e meio e o meu bebê tinha 11 meses, ele recaiu. E quando eu soube que ele tinha recaído, eu deixei dele para me defender, morria de medo de recair, deixei dele para não recair, e aí eu me joguei de braços abertos no medo. Porque o medo, se você tem um medo, você tem que lutar, criar estratégias para vencer o medo. E não fugir dele, porque senão ele se correr o bicho pega. Ou você enfrenta ou você é comido, né? Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Eu caí na pedra de novo. E numa dessas recaídas, abandonei meus filhos. Aí foi pior ainda. Cada vez que eu caí, que eu saí, a situação ia piorando. Foi pior. Abandonei os meus bebezinhos, minha mãe teve que cuidar deles. Aí eu conheci o cara malvadão. E aí o cara malvadão, claro, que quando ele não apareceu com uma placa, sou malvadão. Apareceu, sou bonzinho, príncipe, né? Sou bonzinho, vou cuidar de você, vou te ajudar, você é linda, você merece isso, você merece o outro. E me iludiu, não usava droga, foi tudo muito bonitinho. Mas durou poucos meses, até ele começou a usar droga, começou a demonstrar quem realmente ele era. E aí eu caí de novo. Foram 4 vezes assim, cada vez mais fundo.
O crack, eu não sei dizer, se você fizesse essa pergunta, se foi mais difícil deixar o crack ou se foi mais difícil deixar o cara malvadão. O que é o que a gente pode classificar como, e aí no seu caso, um relacionamento abusivo? O que é um relacionamento abusivo? Tem vários níveis. Então, muitas vezes fala relacionamento abusivo. O que é relacionamento abusivo? Não deixa a mulher sair de casa. Não deixa... O que é um relacionamento abusivo? Abusivo é tudo aquilo que vai além do limite, ou seja, o meu espaço vai até onde começa o seu espaço. Certo. Então, a partir do momento que invade o espaço, a liberdade da mulher, é óbvio que relacionamento a gente vai falar sobre respeito, sobre confiança, fidelidade, mas o cara que é abusivo, ou a mulher, porque tem muita mulher também em relacionamentos abusivos, que o abusador é uma mulher. Controlador, não entende relacionamentos de amizade. No meu caso, vou falar do meu caso. Ele começou me bloqueando dos meus amigos, eu não podia ter amigos, de repente eu já não podia trabalhar, porque o meu patrão era o meu amante, os meus colegas de trabalho eram meus amantes. E aí, claro, como você está ali, a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela tem uma debilidade, uma vulnerabilidade, insegurança. Uma pessoa segura, quando ela percebe um traço do abusador, ela sai fora. Ela fala, tá doido? Hoje em dia, sabe, uma pessoa abusador vem pro meu lado, tô fora. Mas naquela época, não, amor, não é assim. Não, esse teu patrão aí, não confio nele. Então vou sair do trabalho. Esse teu amigo aí, primo, parente, afinal, eu parei, não tinha nada. Eu não falava nem com os meus pais, eu não falava com o pai dos meus filhos. Porque aí você tem todo mundo que se aproximar de você tem um relacionamento, você é uma vagabunda, lá, até começar. Aí a gente tá falando de abusivo verbal. Aí começa as agressões. Físicas. Agressivas. Físicas, agressões físicas eu sofri a níveis inacreditáveis. A ponto dele jogar álcool no meu corpo e tacar fogo no meu corpo. Eu grávida da filha dele de 8 meses. Mas ele era doido. Mas isso era reflexo de uma loucura do cara ou foi em momentos que ele estava pirado por conta da droga? Ou o cara era maluco mesmo assim? Eu acho que ele não tem abusivo, ele não abusador. Tem uma patologia. Não diria que ele é clinicamente falando, ele é doido, ele tem uma doença mental. Mas o cara, na hora que ele jogou o álcool, ele estava sob efeito de droga? Tava, mas tampouco era um efeito que, vamos dizer assim, o cara, ele não sabia o que estava fazendo. Porque na hora que o fogo pegou, ele apagou o fogo, me perdoa, pelo amor de Deus, nunca mais vou fazer isso. Ficou lá de joelho, na da cama, pedindo perdão durante horas no hospital e tal. Então, não é uma patologia, não é um cara doido, não é bipolar, não toma remédio controlado. Entendi. É uma pessoa narcisista, uma pessoa malvada. Uma pessoa ruim. E essa foi só uma das agressões. Eu sofri agressão física durante 8 anos, assim, todos os dias, assim, de manhã, de tarde, de noite. O dia que eu conseguia passar um dia sem apanhar, eu falava, que alegria. Mas até chegar ao final do dia, alguma coisa acontecia. Tudo é culpa sua. A pessoa agressiva, o malvado, a mulher está no chão, machucada, ele olha e fala, olha só o que você fez eu fazer. Então, isso eu me senti culpada por ter apanhado. Isso é ridículo. Em muitos casos, a família do abusador sabe e apoia. Não vou dizer que apoia, vai lá, bate nela. Mas não passa a mão na cabeça. Não fala, tá errado, não faz isso. Não apoia a mulher para sair desse relacionamento. Porque se a família que vê que o cara é malvado e tá fazendo mal para essa mulher... Dá igual se é filho, se é primo, se é sobrinho. Poxa, você deve aconselhar essa mulher a sair. Não interessa se é seu filho, se é seu parente, seu pai, não interessa. Ninguém merece apanhar. E uma mulher apanhar de um homem é algo ridículo. E uma família que apoia, tenho aí minhas... E o que te deu força para romper? Qual a hora que você falou, não quero mais? Você também fugiu e pronto? Eu acho que foi ver a morte na frente dos olhos. Ver assim e falar, agora é o fim. E realmente ele é capaz de me matar. Já tinha ficado claro durante muito tempo que ele era capaz. Mas teve uma vez que foi assim, muito grave.
Ele me deu com uma enxada na cabeça. Puta que pariu. E aí eu caí sangrando e vi. Ali eu vi, ficou tudo escuro, eu vi que eu ia morrer. E aí acredito em Deus, no meu coração. Apesar de estar longe, fugindo, me escondendo, eu tinha vergonha de Deus, porque eu era drogada, achava que Deus não, né, não tava me Deus não olha pra abominava. nós, Deus nos abandonou. E aí, nesse dia que eu fiquei lá, caída no chão, achei que ia morrer realmente. E ali eu clamei, falei, Deus da minha mãe, socorro, me ajuda, que alguém me veja, que alguém me socorra. E se eu conseguir sair dessa, eu prometo que eu vou deixar ele, que eu E aí, vou quando mudar. você largou ele, você foi pra prostituição? Eu fui embora, minha família me resgatou, minha mãe morava na Espanha, minha mãe... Eu finalmente aceitei ajuda, porque a gente era viciado os dois, a gente usava droga dia e noite, a gente não fazia outra coisa que não fosse pensar como comprar mais droga. E eu tinha um bebê, a minha filhinha, e a minha filha era a única coisa que eu fazia, além de usar droga, era cuidar dela. Ela era um bebê cuidadinho, limpinho, não tinha assaduras, ou seja, dela eu cuidava bem. Mas mas não aceitava ajuda da minha família. Eu ficava 6 meses sem falar com a minha família. E aí, quando aconteceu isso, minha família me socorreu. Vieram me buscar da Espanha, meus tios pegaram o avião, vieram me buscar. E aí lá, eu cheguei lá, tinha droga, tá? E as pessoas acham que droga só tem na Cracolândia. Droga tem no Brasil todo e no mundo todo. E na Europa tem também, muitos países é legal e você pode comprar com muito mais facilidade do que aqui. Mas eu tomei a decisão de mudar e o compromisso com Deus. Eu fiz um acordo ali, uma promessa. Eu cheguei lá e comecei a estudar e comecei a recuperar peso. Eu fui embora daqui pesando menos de 40 quilos. Eu cheguei, comecei a estudar, comecei a me dedicar. E aí, quando eu comecei a entender que era possível, que dava resultado, me ver no espelho de novo, começar a recuperar a massa muscular do rosto e engordar, ficar bonitinha. Aí, daí isso só fortaleceu. No começo, eu tive que ser no esforço mesmo. Se trancar no banheiro, chorar, ver os outros usando drogas. Porque lá na Espanha as pessoas cheiram cocaína em qualquer lugar. Isso é um ambiente de liberdade. Então, eu tinha que correr desses momentos, me trancar no banheiro, falar, não, eu não vou lá, não quero ver, não quero estar perto. Mas depois que eu comecei a ver o resultado, que dava certo, que eu era capaz de aprender, comecei a falar rapidamente, eu já percebi que eu não tinha queimado todos os meus neurônios, como as pessoas falam, né? Falava, com a droga queimou tudo, não vai conseguir aprender mais nada. E aí, quando eu comecei a ver que eu era capaz de resistir, de renunciar e de aprender de novo, aí foi, daí só pra frente. E a história da prostituição? A prostituição veio 1 ano depois de deixar o crack, trabalhando na faxina com a minha filhinha. E a conta não estava fechando. Não estava fechando. Eu pagava quase o que eu ganhava, eu pagava quase 80% do que eu recebia na faxina para uma babá cuidar da minha filha, porque a babá cobrava por horas, igual que eu. Então eu chegava no final do dia, depois de trabalhar um dia inteiro, me sobrava 20 pila, 15 pila. Ia no pila, falo pila, porque as pessoas, se eu falo euro, as pessoas já querem fazer a conta, mas eu vou falar em pilas. Então eu chegava lá, ia no mercado, um pacote de fralda custava 18. Aí eu falei, cara, aqui não tá fechando. E aí eu tinha conhecido uma mulher uma vez e me fez uma proposta e tal, e durante meses eu fiquei resistindo, mas aquela fantasminha, sementinha, aquela fica na cabeça, né? Veio. Aí eu fui e procurei um anúncio, procurei um trabalho e comecei a me prostituir. Só que uma entrada sem... Isso na Europa? Na Europa. Barcelona? Barcelona. Aí foi é um túnel que... Adoro Barcelona. Barcelona é maravilhosa. Eu falo que é a melhor cidade do mundo. Adoro. Tem praia, tem sol, adoro. Tem frio, tem calor, tem frio, tem sol, tem tudo. Gente bonita, comida gostosa. É a minha segunda terra-mãe. Foi lá que eu saí do crack, foi lá que eu vivi as maiores experiências da minha vida. Com o tempo, trabalhando na prostituição, eu recuperei os meus filhos, que eu tinha abandonado, deixado para trás, consegui levar meus filhos, consegui me legalizar e consegui me nacionalizar. Hoje eu sou espanhola, os meus filhos também. Então, a prostituição, eu falo que ela é um túnel sem portas, porque se você não enxergar, se você não buscar enxergar as saídas,
para trás você não quer voltar. Porque para trás você já sabe o que tinha. Que tinha lá miséria, fome, um marido abusivo. Para trás eu não quero voltar ali. Eu conquistei a minha liberdade, a minha independência. Só que para frente ela é sempre a mesma coisa. Eu conheço mulheres de 60 anos que estão se prostituindo. Entraram com 20, com 30 anos. E o que eu penso, Ilka, mas como que você saiu? Eu enxerguei uma porta, eu enxerguei uma saída, que é a mudança da mentalidade. As pessoas que usam drogas, não vou falar que drogas recreativas, mas as pessoas que usam drogas de forma mais pesada, que tem um casamento, um relacionamento abusivo, pois eu não vou colocar prostituição nesse caminho, vou colocar principalmente as drogas. Elas têm dificuldade em encontrar apoio para sair dessa vida? Eu acho que, assim, hoje em dia tem muita gente envolvida, muitas ONGs, muitos projetos para ajudar, mas as pessoas se fecham muito. Tanto as meninas que sofrem relacionamento abusivo ou a dependência química, as pessoas têm vergonha de procurar ajuda. Muitas vezes, quando uma ajuda chega, ela tem vergonha de aceitar a ajuda. Mas eu acho que o grande problema mesmo é a falta de consciência da gravidade do problema. Por exemplo, durante tantos anos que eu sofri o abuso e as agressões físicas e verbais e tudo, eu não era consciente de que eu tinha um problema, que eu tinha uma dependência, eu precisava tratar o meu psicológico. Então, assim, só pegar e tirar a mulher de perto do abusador, muitas vezes não vai solucionar. No meu caso, eu saí de perto dele várias vezes e voltei com ele. Para a loucura da minha família, que eles falavam, como você vai voltar? E voltava. E as pessoas não entendiam. É maluca, deixa ela. Não precisa tratar o psicológico. E muitas vezes o que acontece com uma mulher que consegue finalmente deixar o abusador e se afastar dele finalmente, ela muito provavelmente acaba se envolvendo com outro abusador. Por quê? Porque o problema está dentro. Tem que tratar o psicológico, tem que tratar a dependência, o vício no sofrimento. Por exemplo, no meu caso, eu descobri muita coisa aqui nessa jornada de autoconhecimento. Meu Deus do céu. O vício no abuso. Quem que tinha sonhado que isso existia? Pois existe. E aí existe o vício no sofrimento, que é você... Inconsciente, não é que a pessoa fala, vou ali arrumar um cara para me bater agora. Óbvio que não. Mas inconscientemente, o pensamento, as crenças, faz com que ela se envolva outra vez com outra pessoa que vai fazer. Você teve pessoas importantes que te ajudaram nesse processo de recuperação ou foi na raça mesmo? Ou teve pessoas que você fala assim, não, fui na raça porque eu sou guerreira, sou diferenciada. Porque você é diferenciado. Você é diferenciado. Mas você teve pessoas que te ajudaram nesse processo de recuperação? Eu tive pessoas assim. Minha mãe, que me recebeu na Espanha. A minha tia, o meu tio, minha tia Silvia, que foi me buscar, foi me buscar lá onde eu estava, em Cascavel. Mas sair, eu não tive nenhuma ajuda. Eu não fiz terapia, não tive psicóloga, eu não tive um médico, nem um pastor. Nesse ponto foi na raça mesmo, de falar assim, Deus, eu quero sair, o que eu tenho que fazer? Me ajuda. Meu psiquiatra é meu psiquiatra, porque tinha momentos de falar, cara, vai dar, tô doida. Não tá não, amiga, você tá bem, dobra o joelho, ora, não tem patologia, porque não tá arrancando a roupa, não tá rasgando dinheiro, e consegui sair. Mas, assim, o meu grande apoio foram os livros. As pessoas subestimam o poder de uma leitura. Os livros, para mim, foram assim... Claro, eu estou falando de 15 anos atrás. Eu deixei do crack, eu saí do crack e da relação abusiva há 15 anos atrás. Você se considera alguém livre das drogas? A gente pode falar que alguém que foi viciado num nível hard, vai? Porque, né? Hard. Você se considera livre? Porque muita gente fala assim, quem usou nunca está livre. Você se considera livre? Considero livre.
limpa e não tenho... Agora tem uma coisa, eu não tenho um amigo usuário. Eu não vou em ambientes, não tenho. Agora você fala, Ilka, mas se você tiver que ajudar pessoas, um projeto, para ajudar, quero ajudar. Mas isso não quer dizer que eu vou ir lá, vou sentar lá na rodinha e ficar olhando as pessoas fumar pedra. As companhias atrapalham, né? O ambiente molda. Né? Molda. Então, eu me afastei completamente de tudo e de todos. Eu não tenho nenhum amigo daquela época. Aliás, muitos, a maioria, fiquei sabendo depois, fulana morreu. A maioria já foi embora, não resistiu. É vida curta, né? As consequências. Só que sair do ambiente é fundamental. Hoje eu tenho uma estrutura psicológica já estabelecida. Hoje eu posso falar sobre isso. Hoje eu posso ajudar outras pessoas. Mas isso não foi assim, sair de lá e no mês seguinte já estava... Não, foi uma construção durante muitos anos. Só que aonde que está a cura? É dentro da cabeça, é o psicológico. Não adianta você tirar uma pessoa da Cracolândia, por exemplo. Eu não confio nesses métodos que a gente tem hoje de reabilitação. Por quê? Tira a pessoa da Cracolândia, tranca ela num lugar. Ela fica lá, fechada naquele lugar lá, só na abstinência. E depois solta ela vai correndo de volta para lá. Porque não curou a causa do problema. Então, tem cura? Tem cura. Qual foi a minha cura? Entender os meus traumas, curar os meus traumas, entender as minhas capacidades, me livrar das crenças limitantes, o que são as crenças? As crenças são aquelas coisas que a gente fica ouvindo repetidamente, normalmente dos pais, dos professores, de onde a gente cresceu, dos pastores. E as crenças, ela coloca ali pensamentos limitantes. Por exemplo, uma crença muito comum que a gente tem sobre o dinheiro é sujo, não põe a mão no dinheiro, vai lavar a mão, menino, que pegou no dinheiro. Você cria uma crença dentro da sua cabeça que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo. Esse tipo de pessoa que cresce com esse tipo de crença, normalmente ela não consegue ficar com o dinheiro. Quando ela ganha, ela já se livra. Quando ela ganha, ela já está devendo, ela já arruma. Se ela ganhar um pouco a mais num mês, ela dá um jeito de gastar mais no outro, quebra o carro. Fica doente, alguma coisa, algum imprevisto vai dar para ela gastar, porque inconscientemente ela tem uma crença de que o dinheiro não é para ela. Isso aí não é para nós, isso aí é para gente, dinheiro é para os ricos, a pessoa que cresce com essa mentalidade. Então, as drogas, as crenças de merecimento, elas estão aí, tá aí, crença de merecimento, crença de capacidade. Então, não adianta tirar uma pessoa de lá da Cracolândia e não ensinar para ela o que foi a causa que levou ela a viver essas coisas que ela está vivendo e trazer para ela crença nova. Não é assim, só tirar, não tem como, é um trabalho de reeducação e restabelecer, reprogramação mental, psicológica, e a pessoa começa a ver que realmente, não era bem assim. Eu posso. Crença de capacidade, por exemplo, a maioria dos viciados que eu tive contato e que eu conheço até hoje, muitas pessoas me escrevem no Instagram, eu respondo todo mundo, converso, aconselho. O que é a maioria? 99%. Crença de capacidade. Eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque escutou isso a vida inteira. Eu sou um drogado. O preconceito da sociedade já mete um monte de crença lá na cabeça dele. Marginado. Eu não mereço nada, não, eu não consigo sair. Entendeu? E a gente precisa entender que isso é substituível, tratável. Como? Tira do ambiente, em primeiro lugar. Leva para um ambiente seguro. Trata o externo, que é o quê? O cabelo, a pele, a alimentação, recuperar peso, arrumar os dentes. Eu perdi todos os meus dentes na arcada superior, consequência do crack. Então, tipo assim, aonde que a gente tem alguém disposto a ajudar essas pessoas? Não adianta você tirar a pessoa de lá caco. E falando em ajudar, hoje você tem um trabalho de... E aí eu quero que você fale um pouco melhor. Eu vou falar o que eu li. De recuperação ou de apoio das pessoas, principalmente as usuários de crack ou de drogas? Então, no geral. Eu estou trabalhando, eu acho que o prazer de ter saído é um prazer poder ajudar outras pessoas, de falar, ei, eu saí. Isso é o que te motiva? Tem muito,
muito. Isso é o que te motiva. Me motiva. E o teu propósito é ajudar essas pessoas. Ajudar pessoas a entender que, cara, se eu sair, você também pode sair. Se eu conseguir, eu não sou um gênio, meu QI é 100 e algo. Eu vou falar 100 e algo para deixar o suspeito aí, mas 100 e algo, não sou um gênio, sou uma pessoa normal, como a maioria dos brasileiros. E o que eu fiz de diferente? Por que eu consegui e tem pessoas que não conseguem? Eu busquei a causa e tratei a causa. E o que eu quero transmitir para as pessoas que estão passando por vícios, relacionamentos abusivos. Então, você vai ajudar quem? Vai ajudar todo mundo que está onde eu já saí. Então, eu vou falar de onde eu consegui sair. Eu consegui sair de um relacionamento abusivo. Eu consegui sair da prostituição. Eu consegui sair das drogas. Então, se eu conseguir, você também consegue. É sobre isso. Então, buscar as causas e tratar. Reestruturar a sua mente. Reconstruir a sua autoestima. É fundamental para um usuário, seja de crack, seja de bebida alcoólica, que hoje em dia é uma droga liberada. Tá aí, todo mundo fala sobre droga, mas ninguém fala sobre o álcool. O álcool vende em qualquer bar, em qualquer boteco. E é a mais perigosa de todas. O que essas pessoas precisam fazer? Recuperar a autoestima, recuperar a crença de que são capazes, de que são merecedoras e trabalhar isso. E tem saída para todo mundo. Se eu conseguir, todo mundo pode conseguir. Desse negócio de ajudar as pessoas à recuperação, qual que é a maior dificuldade? É de apoio, dificuldade mesmo de conscientizar as pessoas? Qual que é a maior dificuldade que alguém que queira ajudar e que quer compartilhar, tirar as pessoas do vício, em cima da própria experiência, mas qual que é a maior dificuldade? É grana? É conscientização da sociedade? É apoio de governo? É realmente a pessoa mesmo que é o mais difícil, é tirar a pessoa por conta da situação que ela está? Consciência. Consciência. Do usuário. Do usuário. Porque tem muitas pessoas que me procuram, Ilka, meu irmão tá na droga, não sei o que. Ora por ele. Ilka, será que eu tenho uma amiga que está passando por uma dificuldade imensa? O irmão tem problema e não adianta. Eles levam ele à força, internam ele, não adianta nada, vai gastar dinheiro, tempo, se desgastar. Ilka, mas tem que fazer o quê? Abandonar? Não abandona, mostra que você ama, dá apoio, dá comida, não deixa a pessoa passar necessidade básica. Mas a maior dificuldade é ajudar quem não quer ser ajudado. Ele precisa querer, ele precisa entender que ele tem um problema e que tem pessoas dispostas a ajudar. Essa é a maior dificuldade. Aí tem outras tão grande quanto, por exemplo. Aí a pessoa fala, tá bom, eu quero, eu aceito. Vai para onde? A gente tem estrutura? Vamos falar aqui do problema gravíssimo que está em São Paulo. Que São Paulo, gente, é assustador. Quem não é de São Paulo não faz ideia. Quem nunca veio para São Paulo não faz ideia o que é isso aqui. Em algumas regiões aqui de São Paulo. Eu passo ali, meu coração dói. E o crack, né? O crack ali, aquelas pessoas naquela situação, morando na rua. Agora você vai lá e pergunta para essa pessoa se ela quer sair. Muitas vão dizer que não. As crenças. Para mim não tem mais jeito. Eu não consigo, já tentei, não consegui. Então, eu vou fazer uma pergunta também, porque não é que me incomoda, mas é o que me traz uma certa estranheza. E você falou das ONGs, né? Existem zilhões de ONGs, né? Que muitas pegam dinheiro público, muitas são financiadas por terceiros, né? Pega empresas que querem ajudam. E não tira. É um mal necessário. Elas estão lá e não sabem trabalhar, ou é difícil mesmo, então é melhor que elas existam do que não. Porque não é. Quantas ONGs a gente conhece que tratam isso e assim, é o que você falou, a gente não consegue vencer esse mal. Primeiro que não dá para curar todo mundo, né? Então, se todo mundo quisesse, a gente precisaria ter uma estrutura que a gente não tem. E depois das estruturas que a gente tem muitos métodos que são utilizados que são pouco eficazes. Então, por exemplo, vou voltar a usar o exemplo da minha amiga. O irmão dela foi internado à força
Já começou errado. A pessoa que vai à força para uma instituição, ela não quer, ela não tem como. Porque a cura vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Então, ele precisa entender. Dá para conscientizar uma pessoa? Dá. Se a gente tiver uma estrutura, um trabalho de conscientização, que é o que eu faço, por exemplo, de conversar com essa pessoa e falar, cara, eu consegui, eu estava pior do que você. Ou igual você, eu consegui, você também consegue. Como, olha o que eu faço hoje. Eu falo 4 idiomas. Eu falo francês, cara. Tava aí na Cracolândia, sentada no chão, com o pé todo encardido. Hoje eu fiz isso, eu conheço 18 países, dá para sair. Ou seja, a conscientização de botar na cabeça dele que dá, sim, dá para conscientizar. Agora, a partir desse momento que essa pessoa conscientiza, chega numa instituição, igual o menino foi. Foi à força, mas tá bom. Chegou lá, qual é o sistema? Trancado dentro de uma clínica. O cara que fuma pedra, fuma cigarro, bebe pinga, bebe não sei o quê. Tranca ele numa instituição e ele não tem direito a fazer nada. Não pode mais nem... Eu acho assim, dá um cigarro para a pessoa fumar. Ela já está passando uma abstinência terrível. Aqui eu tô lembrando só um caso de infinitos aí que eu fico sabendo. Então, são medidas pouco eficazes, porque a pessoa fica lá contando os dias para sair. E às vezes não é nem que ela queria fumar pedra, ela queria fumar alguma coisa. Ela tem uma dependência química. Então, tem como organizar para que vai tirando, tira dali daquele meio, tira o crack, deixa a pessoa fumar o cigarrinho dela, entendeu? Porque aquilo vai ajudar ela naquela abstinência louca. E aí a pessoa tá lá, feíssima, acabada, os dentes todos estragados, o cabelo todo zoado. Então, assim, ajuda essa pessoa a recuperar a autoestima. Foi o que eu fiz comigo. Recuperei minha autoestima, cuidei do meu cabelo, cuidei da minha pele. Minha mãe me ajudou, minha tia, minha irmã, que morava na Espanha na época, mora na Espanha, mas na época foi que me ajudou muito nesse sentido, de falar, usa esse creme aqui, ó. A pele estava destruída, o cabelo estava destruído, entendeu? Fuma aqui o cigarrinho, entendeu? Tipo, não é aquela coisa de trancar a pessoa como um bicho e manter ela numa abstinência desesperada e depois soltar ela, a droga tá lá, ela vai correndo e vai se jogar de volta. Então, assim, acho que a maior dificuldade é a conscientização e depois da conscientização, se a pessoa falar, não, beleza, eu quero. Aí não tem uma estrutura que ajude a pessoa a fortalecer as crenças de que tem saída. A pessoa fala, ó, bem que eu falei que não dava, ó, não deu, e volta. Tem alguma alguma história, ou alguém que você ajudou e se recuperou, que você pode falar, putz, isso aqui me deu, sei lá, o que não recuperou, que tem uma história, algo que você fala assim, pô, isso aqui valeu a pena. Você falando assim, eu lembrei de uma amiga que saiu da prostituição, que agora, recente, ela me mandou as fotos no Instagram e falou, amiga, mandou um depoimento lindo lá, obviamente, não vou falar o nome dela aqui, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito orgulhosa do resultado que ela obteve. E aonde que está a mágica? Dentro dela. Ela viu, ela me falou, amiga, eu também quero, não aguento mais esse trabalho. Porque tem gente que acha que prostituição é aquela romantização que está rolando aí, o job e não sei o quê. Meu, é um trabalho... Eu ia falar uma palavra, mas é um trabalho horrível, é nojento, mas gera dinheiro. E o que elas estão lá buscando o quê? Dinheiro. Mas no final do dia, quanto mais dinheiro ela precisa, mais clientes ela precisa atender, mais destruída ela está no final do dia psicologicamente, fisicamente, em muitos casos. E aí, quando eu saí e tal, e a gente conversou, ela me ajudou, no sentido de falar, amiga, vai, se der certo para você, eu também vou. E recentemente ela me mandou uma mensagem, falou um depoimento lindo, amiga, saí, me inspirei em você e tomei coragem, comecei a estudar, estou trabalhando no escritório e me mandou a foto do administrativo, falou, estou me dedicando e está dando certo. E eu estou muito feliz, porque através da mudança da mentalidade, mas de novo você vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso o tempo todo, porque a mentalidade é uma coisa mágica que a gente tem. Só que as pessoas não sabem o que elas carregam dentro. Então, é mágico. Tanto pode ser para
para fazer mal quanto para fazer bem. Então, quando você não sabe utilizar ou quando você utiliza errado, pode ser muito prejudicial. Mas quando você descobre o poder que tem, você cura os traumas e você cura aquilo que está errado e você começa a utilizar da maneira correta, a mágica é maravilhosa e as coisas começam a acontecer. O poder está dentro, mas as coisas começam a acontecer fora, que é o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar a minha mentalidade, comecei não, é uma jornada longa, mas quando eu cheguei nesse nível que foi a prostituição, que eu falei, Deus, tá tudo certo, só tem isso aqui. Por que é que tá rolando? Qual é? O que é que eu não tô enxergando? Eu preciso agora que a mágica aconteça fora, porque se dentro já tá acontecendo, o que é que tá acontecendo? E aí foi quando eu recebi o convite do Pablo Marçal, aí eu falei, eu vou deixar essa prostituição. Não, a partir de hoje eu não me prostituo mais. E foi quando você participou da La Casa Digital 3, é isso? Foi isso. Para quem não conhece, para quem não tem a oportunidade de acompanhar, o que é a La Casa Digital? La Casa Digital é um reality show do mercado digital. Certo. Então, a proposta... Você foi finalista. Isso. A proposta do programa é trazer pessoas de diferentes idades e situação financeira, intelectual, inclusive, e ensinar profissões do mercado digital, para provar que o mercado digital tem possibilidades para todo mundo e não importa o grau de escolaridade ou a idade. Nada. E aí o Pablo Marçal me convidou para esse programa e foi realmente, para mim, foi um divisor de águas. Eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, porque que foi a mágica que estava acontecendo aqui dentro e aconteceu fora. O programa te ajudou a potencializar essa sua missão de ajudar as pessoas? Com certeza, meu Deus, com certeza. Claro que eu acredito em Deus, e se não fosse esse programa seria lógico, outra coisa. Mas a La Casa Digital foi uma porta para um mundo novo, que até então eu não pensava nessa potência que é o mercado digital. Eu pensava assim, eu sabia sim que eu tinha um chamado, que a minha história, tipo assim, impossível que eu sofri isso tudo só por desinformada. Não, tinha um propósito, aprender, como se eu estivesse treinando. Eu fui na faculdade da vida, eu já estou lá no último, lá, doutorado, mestrado, tudo aquilo lá. E hoje, para que é que a gente estuda? Para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Só que eu não tinha noção que era o mercado digital. Então, o La Casa Digital foi como dizer assim, ei, vem para cá, ó. É aqui. Dessa tua experiência, tem alguma coisa que dá para aplicar nessa sua questão de ajudar as pessoas? Com certeza. O digital, é o alcance que o digital tem. Hoje eu estou aqui falando com você, gravando um conteúdo com você aqui em São Paulo. E esse conteúdo vai ser assistido lá na França, lá na Espanha. Eu ia falar nas Cracolândias. Nas Cracolândias não sei porque eles vendem o celular, né? Então, né? Mas sim, chega nas famílias, chega sim no viciado que pode estar ouvindo. Então, esse é o poder do digital. É o que eu descobri, o que o Pablo ensinou, os mentores ensinaram ali naquelas semanas, naqueles dias do confinamento, entender o poder do digital e que se você tem como no meu caso, uma experiência que pode ajudar outras pessoas, eu posso utilizar essa ferramenta para ajudar outras pessoas, para me ajudar, porque eu posso monetizar. E a sua missão e a sua informação chegar cada vez mais longe, né? Cada vez mais longe. A internet ajuda isso, né? Cada vez mais rápido. O digital ajuda isso, né? Ajuda isso. Às vezes uma pessoa está lá desenganada, desiludida e achando que não tem mais solução, ela pode abrir o Instagram e ver a minha mensagem lá e falar, caraca, ela conseguiu, como ela conseguiu? Vai lá, olha lá meu perfil, tá cheio de mensagem, tá cheio de vídeo, e encontrar esperança, encontrar exemplos, cursos. Agora, nos últimos 4 anos, eu não saberia contar quantos cursos eu fiz online, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha capacidade de ajudar outras pessoas da maneira que eu estava sendo ajudada. Então, o La Casa foi isso para mim, foi abrir os meus olhos, tirar uma venda que estava ali e abrir uma porta e falar, amiga, é essa porta aqui, você vai entrar e é essa porta aqui que a gente tem, todo mundo tem na mão, que é onde você vai
se colocar, se posicionar, e através desse aparelhinho aqui você vai chegar em qualquer lugar do mundo e ajudar pessoas em qualquer situação. Chegando perto do fim, falar um pouco de política, né? Não política, campanha, essas coisas, falar um pouco do que a gente escuta no Congresso, né? Às vezes tem muito gênio que não entende da pauta e se mete em entendedor e bagunça mais o que já está bagunçado. Projeto de descriminalização das drogas. O que você acha disso? Polêmico. Polêmico. Será que o Brasil está preparado para essa conversa? Eu sou totalmente contra. Eu venho da Eu Europa. falo para todo mundo. Eu prefiro que meu filho de 11 anos... a molecada fuma e tal. Mas eu prefiro que ele... Agora, se ele experimentar, ele esteja experimentando algo que ele sabe que é proibido, que faz mal. Que não que é um negócio... não, é fácil comprar. Tudo bem, mas fácil comprar a pessoa que resolva, né? Os policiais, sei lá, as pessoas resolvam. Não é por isso que vai liberar para todo mundo, falando, olha, como não... Colocar numa vitrine, oferecendo. Eu não quero isso pro meu filho. Eu quero que se ele usar algum dia, que ele saiba que ele está fazendo uma coisa errada e que isso não leva ele a lugar nenhum. Porque não leva a lugar nenhum, né? Não vai deixar rico, não vai dar mais estudo, não vai trazer amigos saudáveis ou amigos que podem levar ele para um estágio melhor de vida, né? Não, é só coisa ruim que vai trazer. Com certeza. Então eu prefiro, eu sou totalmente contra. Estou falando para você, eu falo isso na Jovem Pan, falo isso na TV, falo em tudo quanto é lugar sobre isso. Então, é interessante isso que você falou, porque você acabou de falar sobre a educação. Então é o quê? Educação sobre as drogas, o que elas causam, os efeitos. Por exemplo, a minha vida é um exemplo do que a droga é. A droga é destrutível, implacável. Aí a gente está falando de uma droga... e o que nós estamos falando do crack. Vamos falar da maconha, se a gente for falar da descriminalização. Eu estive recentemente em Nova York com os meus filhos e a maconha está em todo lugar. Cada quarteirão tem uma loja de maconha. E tá cheirando, a rua tá cheirando. A rua né? tá cheirando. Cheiro de maconha. No ônibus, no segundo andar, aqueles ônibus turísticos, eu tava no ônibus andando, sentindo cheiro de maconha, porque as pessoas fumam em qualquer lugar. Só que o que eu acho? Precisa de uma educação que no Brasil a gente ainda não tem. Igual lá em Nova York, vamos concordar que tá exagerado e acaba invadindo. Lembra que o teu espaço acaba quando começa o espaço do outro? Então, fumaça, ela não respeita o espaço, ela invade o espaço do outro. Porém, em países na Europa, né, eu morei 15 anos na Europa, a liberação das drogas, na Holanda, por exemplo, tem muitas outras drogas, não só a maconha liberada. E nem por isso você anda lá e você vê todo mundo drogado. Por quê? Porque existe uma educação. Então, eu acho que antes de falar de descriminalização da droga, a gente precisa falar sobre educação, que não existe. As meninas não sabem, os meninos, jovens, adolescentes, eles não têm noção sobre os perigos, sobre como isso pode influenciar e gerar consequências para o resto da vida, que foi o meu caso. Você acha que se eu pudesse voltar lá para aquela menina de 15, 16 anos que conheceu a droga e contar para ela o tanto de merda que ela ia passar, o tanto que ela ia sofrer, eu tenho certeza que ela não ia querer. Ela ia falar, Deus me livre, ia ter se recusado a provar. Então, eu acho que é sobre educação. Educação, o Brasil é um exemplo do quanto a droga pode destruir famílias, destruir pessoas. Então, vamos usar esses exemplos para educar os meninos, para que eles vejam. Normalmente, a maconha é uma porta de entrada, então começa a maconha, daqui a pouco a rodinha. Por que é uma porta de entrada? Não é que a pessoa fuma maconha e fica com vontade de usar outra droga. Não, isso não é verdade. Só que o ambiente onde rola a maconha vai rolar outras coisas. Então, acho que a educação é o ponto que deve ser discutido. Melhorar a educação, e não sobre o acesso. Porque o acesso elas têm. Hoje tem droga, é fácil o acesso, só é proibido. Só não está vendendo nas lojinhas, igual em Nova York, mas tem em todas as esquinas. Então, eu acho que é sobre educação que a gente precisa. A educação não só vai resolver o problema das drogas, mas vai resolver o problema das mulheres que sofrem abuso. Porque uma mulher educada, uma mulher segura, ela não vai aceitar ser maltratada.
né? A prostituição. Uma mulher estudada, uma mulher educada, uma mulher que sabe o seu valor e que tem crenças de empoderamento, ela vai saber conduzir a sua vida para uma liberdade financeira e não vai ser através do job, através da prostituição, entende? Então, falando em prostituição, tem um outro também, também tá cheio de gênio no mundo, né? Só tem gênio. De regulamentar a profissão regulamentar a prostituição, né? Registrar as meninas, né? Com CLT, com carteira de trabalho. Então, o caminho tá certo? Eu acho assim. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente trata a prostituição como algo que a gente quer tirar as pessoas para uma vida melhor, porque não é o caminho, mas ao mesmo tempo também tem pessoas que vão ficar a vida toda, sei lá, de repente se tivesse algum tipo de ajuda, né? Onde o governo põe a mão, nem sempre as coisas melhoram, né? As coisas muitas vezes é para pior, né? O que você acha dessa história? Eu tenho dúvida. Eu teria que parar para pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Então, a gente volta no tema da educação. É sobre educação, não é sobre... É como a da descriminalização da droga. É sobre educação. Por quê? Porque se ela tiver uma educação, ela tiver outro caminho... Porque você vai falar para uma menina que é a garota de programa, falar uma mãe de família, eu vou falar do meu caso, tá? Não vou falar do meu caso. Eu, com 3 filhos, sem pensão, sem marido, eu precisava sustentar uma família de 5 pessoas, aí tinha a minha mãe, e aí tudo que é ter uma família, uma casa, os estudos, lá, e sem educação. Sem educação no sentido de não ter uma mentalidade de entender que você tem capacidades, que você pode aprender outras coisas, aprender sobre investimentos, aprender sobre outros caminhos. Então, a gente está falando sobre educação. Agora que o fato da prostituição ser ilegal dificulta muito. Por quê? Porque o dinheiro da prostituição, logo, é um dinheiro ilegal. Então, ela, como uma mulher que está se prostituindo, por exemplo, vai poder legalizar esse dinheiro e criar uma nova fonte de renda através da renda que ela tem agora. Então, nesse caso, é um ponto a discutir, porque poderia agora estabelecer um CLT, que não sei o quê, aí, né, tem muita coisa que são medidas desnecessárias e inúteis. Agora, que elas pudessem investir o dinheiro que elas ganham para criar uma nova fonte de renda, para entender, investir o dinheiro dela para adquirir conhecimento, para entender que tem caminhos, mas que o dinheiro que ela está ganhando lá vai patrocinar essa nova vida. Entendeu? Eu acho que falar sobre deixe a prostituição e vai fazer o quê, amiga? Deixa a prostituição e sua mãe vai para a faxina? Os seus filhos vão passar necessidade? Então, assim, deixa a prostituição e faça isso. Deixa a prostituição e formada. Mostra o caminho, mostra a porta de saída, né? Exatamente. Para com tudo, mas não tem a porta de saída. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Não é consistente. Eu digo porque eu fiz isso e não deu certo. Saí, abandonei, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais. Aí acabou o dinheiro que tinha ali na conta, Jesus, e agora? Volta, chorando. Então, assim, quando eu me eduquei, quando eu estudei, aí eu fiz uma transição de carreira. Porque é assim, a pessoa fala de transição de carreira para quem? Para quem tem um advogado, médico, pediatra, o psiquiatra, o padeiro, confeiteiro. Ninguém fala sobre que considera a prostituição uma profissão, mas é um trabalho. Ela está exercendo uma profissão, no meu caso foram 14 anos. E o que eu fiz? Eu fiz uma transição de carreira. Eu construí um caminho, eu aprendi sobre investimentos, eu me formei como coach, eu me formei master coach. Aí eu fiz uma transição segura. A minha família não precisa ficar passando necessidade. Por quê? Porque agora eu posso sair daqui e eu vou me especializar nisso daqui. Eu estou exercendo outra profissão. Então, é sobre isso. A liberdade verdadeira, consistente, ela vai ser possível quando ela tiver outra fonte de renda. Porque abandonar a prostituição e não ter outra renda, logo não se mantém, não se sustenta. Bom, chegando ao fim mesmo, eu tenho uma pergunta agora e depois eu quero que você dê um recado para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você já passou, né? O que você faria para elas? Mas primeiro, quais
Quais os seus próximos passos, seus planos futuros? O que a Ilka Figueiredo está pensando na vida para frente? Tô super feliz, tô com vários projetos aí em execução, ainda não lancei, mas a gente está trabalhando e é sobre educação. Educação. É sobre educação. Vou dar um spoiler aqui, é sobre educação, porque para mim foi a minha maior dificuldade, foi o que me manteve no relacionamento abusivo, foi o que me manteve na prostituição, nas drogas, foi a falta de informação. Então é sobre educação, entender, levar conhecimento para essas pessoas, a consciência e através do meu exemplo, porque o meu exemplo é isso, foi isso que era a minha dificuldade. Agora eu quero que você entenda, vamos descobrir junto qual é o seu problema e te dar as ferramentas para você sair daí. Te dar as ferramentas para você sair. Então eu estou trabalhando, a gente está gravando um projeto lindo, o Pablo Marçal está junto com a gente. Legal isso. Diego Neves está ajudando? Diego Neves é um amado, eu amo ele demais, amo a vida dele, aprendo muito com ele. Eu fiz o curso que você estava lá. Eu vi você lá, realmente. O Diego Neves foi meu mentor durante o La Casa Digital, a semana toda ali com a gente e tal. Adoro ele, adoro. Um querido, me ensina muito e tem muito para ensinar para muita gente. E esse projeto é sobre isso, ensinar para esse público que tá lá da onde eu saí, a gente estender a mão, sabe? Não é sair, fechei a porta, tchau. Não, sair, agora eu boto uma ponte e vou trazer você comigo. Mas eu estou com vários projetos, estou atendendo no processo de coaching individual. Então, o fato de eu ter vivido essas experiências, não que uma pessoa que não viveu como o Pablo nunca usou droga, mas ele pode ajudar uma pessoa que usou droga. O Pablo nunca foi prostituto, mas ele me ajudou a criar o Pablo há 4 anos vem me ajudando com o conteúdo dele a construir essa ponte de saída. Mas agora, uma pessoa que já viveu aquilo, ela já gera uma confiança na pessoa de falar, cara, ela viveu o que eu vivi, ela conseguiu, o que foi que ela fez? Então, eu quero fazer também. Então, é sobre isso que a gente está trabalhando, a maioria dos nossos projetos. E eu acho que assim, a principal ponto é entender o poder das crenças, tanto as limitantes, para ferrar uma pessoa, quanto as empoderadoras, aquela crença de falar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E isso transforma a vida de uma pessoa. Então, eu acho que o meu foco principal é isso, é falar sobre isso, é fazer as pessoas entenderem. As pessoas não sabem o que são crenças. Outro dia eu falei com uma pessoa e ela ficou fazendo uma cliente, fazendo uma coaching, fazendo um processo ali, e ela começou a falar, eu na hora falei, crenças, o seu problema são crenças limitantes. Não, mas eu acredito. Eu creio em Deus. Então, as pessoas nem sabem o que são crenças. E as crenças estão ali todos os dias, fazendo elas viver de novo aquele ciclo destrutivo. Até quando a gente entende, a pessoa aprende o que é. Então, educação, mais uma vez, a pessoa aprende o que é. Quando eu expliquei para ela o que são crenças e como as crenças dela estavam desenhando a vida dela. Aqui a crença, ela, meu Deus, é verdade. Caraca, como mudar isso? Vamos trabalhar, vamos substituir essas crenças limitantes por crenças empoderadoras, crenças de capacidade, de merecimento. A vida da mulher é transformada. Você vê uma pessoa antes do processo, outra pessoa. E não me refiro só à interna personalidade, externamente. Uma mulher mais bonita, uma mulher sorridente, uma mulher que se cuida. E antes era uma senhora que não tinha nenhum amor próprio, nenhuma autoestima. Então, e qual o recado que você dá para as pessoas para encerrar, para as pessoas que estão enfrentando algo parecido ou passando por situações parecidas que você passou ao longo da vida? Acredite em si. Acredite que tem solução, mas o poder mágico o super-herói que vai transformar a sua vida, ele é dentro de você, é você mesmo. O super-herói que vai transformar a sua vida, que vai te salvar, é você. O poder mágico você já tem, está dentro de você. Desperte esse poder, busque ajuda, busque conhecimento para entender como funciona, como utilizar, e isso vai fazer a diferença. Sua vida vai mudar, a minha mudou, e é sobre acreditar.
Todos nós temos. Não é que eu tenho, o Pablo Marçal é um gênio e tem um poder mágico. Nós temos. Eu tenho, você tem, ele tem. E você que está aí na sua casa, você também tem um poder mágico dentro de você. Vamos despertar esse poder mágico, aprender a utilizar e transformar a sua vida. Está nas suas mãos, está dentro. Ilka, obrigado por ter vindo, por ter compartilhado um pouco mais sobre a sua história, sabe? Seus ensinamentos. Eu acho que a gente fala de vício, fala um monte de coisa, mas não é só vício de drogas, é vício em tudo, né? Acho que e não é. E é uma lição de vida que as dificuldades estão aí para ser enfrentadas. É que você falou do medo. Se tem medo, o medo vai te comer pelas pernas, né? Você tem que... É lógico, o medo te dá alguns limites. Né? Eu tenho medo de pular da janela do prédio. Né? Esse é o medo real, né? É o medo que protege. Protege, Limita. né? Agora, o medo que te limita de viver, esse você tem que vencer, né? E isso você venceu, e isso você compartilha e ensina as pessoas a vencerem dia a dia. Porque é o que você falou, você sempre fala, né? Não foi da noite pro dia, né? Suas vitórias, né? Processo. É um processo. É um processo. E as pessoas têm que entender isso. Porque tudo... Até o cara que é bilionário, ele não, a maioria, se pegar a história... Pega o Abílio Diniz, que já se foi. Vai pegar a história dele, ele não nasceu bilionário. Foi um processo, né? Processo. E a vida é um processo. E o aprendizado está em todo. Ele não nasceu sabendo não nasceu, o que ele é sabia isso. Quando ele... Errou. Né? Então, não é todo dia que as coisas vão dar certo. Às vezes se dá 3 para frente e volta 3 para trás. Então as pessoas têm que deixar de ser imediatista. As pessoas têm que curtir o processo, porque o processo é de vitórias, de derrotas, em alguns momentos mais derrotas do que vitórias. Acreditar em Deus, acreditar que tem alguém protegendo, né? Largar de ser imediatista, curtir o processo. Uma hora vai dar certo e uma hora você vai chegar. Foca onde quer chegar, né? E é isso. E acreditar que não... A primeira porrada não é para você ir para a lona. A primeira porrada é para você balançar e se esquivar de novo, né? Se manter firme, né? E você tem uma história muito nesse sentido e ensina muito para as pessoas. Eu escrevi um livro, vou lançar agora, dia 9 de fevereiro. Quero te convidar em Alphaville, o lançamento. E o nome do meu livro, o livro estava pronto e gente, como vai ser o nome? Como vai ser o nome? E é uma autobiografia falando sobre as vezes que eu caí. E afinal eu falei, cara, do que se trata a minha vida? Do que a gente fala o tempo todo no livro? Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. E a gente colocou, renasça quantas vezes forem necessárias. Então, assim, é sobre isso. Não é sobre, caiu. Essa aqui me derrubou, me matou. Não, renasça. Você tem um poder de renascer, de se fortalecer, de aprender com os erros e começar de novo. Eu tenho 2 livros. Um é de eleição, né, que é Vencer a Eleição, mas tem um que vai um pouco nesse sentido também, conta a história de pessoas e compartilha um pouco a minha. A arte de se reinventar. Olha aí. Porque tem que se reinventar. Não deu certo aqui, faz a curva direita, não é a direita, vai para a esquerda e vai se reinventando. Isso mesmo. A vida não é uma reta. Não é uma reta. Não é uma reta. É uma reta. E é sobre isso, sobre aprender a fazer as curvas com classe, com sabedoria e começar de novo. Começa de novo, deixa tudo para trás, aprende com... Olhar para trás é só para você saber onde você errou, para você não errar de novo. E para você ajudar outras pessoas com aquilo que você aprendeu. Né? Deixar a culpa para trás e começar de novo. E a boa notícia é que não tem limite. Você pode começar de novo. Ilka, mas eu recaí, mas errei de novo. Sacode a poeira e começa de novo. É sobre isso. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigada. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real. A entrevistada da semana com essa história linda de luta, de vitórias, foi Ilka Figueiredo. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e dê seu coraçãozinho no YouTube. Valeu!